Olá, então bem-vindos a mais uma videoaula. Agora vamos começar uma unidade nova. Essa unidade vamos tratar sobre o fundamento da gestão de estoque. Nessa unidade, então, a gente vai discutir várias questões chaves. Primeira coisa é o que é estoque, né? Qual é a definição disso? Por que os estoques são mantidos nas empresas? Quais são os tipos de estoque? Nós vamos falar também um pouquinho sobre gestão de estoques, que é o que vocês têm que aprender a fazer nessa aula. Os objetivos da gestão de estoques. A gente vai ver duas políticas de gestão de estoques, que é a política de empurrada e puxada. Uma outra coisa importante é o nível de serviço em relação ao estoque, que é a disponibilidade desses produtos nas empresas. E quais são os fatores fundamentais que afetam os estoques. Essa é a primeira parte do vídeo. Depois, numa segunda parte, a gente vai aprender quais são os principais custos de estoque, como calcular o custo de estoque, e aí nós vamos começar definindo qual é o tamanho do lote ideal, né? Vocês vão aprender a calcular esse lote, e depois, mais adiante, nós vamos ver quais os tipos de lote econômico que existem, né? Existem vários tipos, não só o tradicional, mas existe o de produção ou entrega parcelada, existe o de lote econômico com desconto, por exemplo. Mas a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então vamos começar a nossa discussão. O que são estoques? Né? Então, estoque consiste em todos os produtos e materiais que a empresa mantém para usar ou vender, distribuir. Então, são aqueles produtos físicos, né? Então, eles podem ser materiais, podem ser produtos acabados, diferentes tipos de estoque em qualquer empresa. Outra coisa importante, por que o estoque ele existe, né? A gente viu lá em previsão que existe a natureza da demanda, né? E uma das características da natureza da demanda é que ela tem um componente espacial e um componente temporal, ou seja, a demanda ocorre em locais diferentes, em momentos diferentes. Então, como o meu fornecedor e o meu cliente não está muito próximo à minha instalação, na minha cadeia logística, eu tenho que manter estoque para que quando o cliente precise, esse estoque esteja disponível, né, para agregar valor de tempo e lugar. Porque, na verdade, o que a gente vai estar fazendo na gestão de estoque é alinhar a demanda com os suprimentos. Então, eu tenho estoque aqui porque a demanda ocorre em momentos, em locais distintos, e eu tenho que ter estoque nesses locais para atender a demanda. Só que outra razão de ter estoques é que o suprimento também está, meus fornecedores estão em locais mais distantes, e isso afeta a minha disponibilidade. Então, eu tenho que ter estoque porque existe um lapso entre eu fazer o pedido e receber o cliente. Então, por que a gente mantém estoque, né? A empresa mantém. A primeira questão é melhorar o nível de serviço, ou seja, atender o cliente bem, né? Ou seja, quando o cliente vem ao supermercado, o produto tem que estar lá disponível. Outra coisa tem a ver com a possibilidade de reação instantânea à solicitação do cliente, que é essa questão de melhorar o nível de serviço, ou seja, eu tenho lá disponível o estoque e o cliente, quando precisa, ele está lá disponível. Né? Outra questão tem a ver com economia de escala, ou seja, eu compro quantidades grandes, né, e carrego, transporto quantidades grandes, e isso vai reduzir o custo unitário por produtos. Então, quanto maior a quantidade, maior a economia de escala.
o fornecedor vai te dar desconto, e o custo de trazer o caminhão, o custo é fixo, né? Então, se eu quiser trazer de um ponto A a um ponto B, o custo vai ser lá R$1.000. Se eu trouxer 10 caixas ou a carga completa, o custo vai ser o mesmo da carga. Então, normalmente eu tenho que ter economia de escala para reduzir o custo. Outra coisa importante que se mantém em estoques é o aumento do preço, né? Então, isso é comum. Por exemplo, agora nessa pandemia, alguns preços vão aumentar. Outra coisa importante é a proteção contra o tempo de reabastecimento. Como eu já falei, o fornecedor está distante e aí existe um tempo, né, entre eu colocar o pedido e receber. Então eu preciso ter o estoque, porque às vezes é meio complicado você não ter o estoque, porque senão o cliente pode ir em outro fornecedor. Segurança contra contingência. Então a gente está vendo aí nessa pandemia que as fábricas, por exemplo, chinesas fecharam, e os estoques das fábricas por exemplo, de produtos eletrônicos, né, que depende de 70% de compras de empresas chinesas, ficaram sem estoque e tiveram que fechar as fábricas, né? Então são contingências como, por exemplo, essa crise ou uma greve, alguma coisa assim. E outra coisa interessante é que eu tenho que ter capacidade de amortecer qualquer variação, né? Então o estoque fica disponível para que eu tenha diferentes taxas de produção, ou seja, capacidades de produzir os produtos e o consumo dos produtos, né? Hoje a gente está vendo que a taxa de produção de alguns produtos, como por exemplo aquelas máquinas de respiração dos hospitais, não consegue atender a demanda, né? Então eu teria que ter estoque desses produtos. Normalmente as empresas usam uma abordagem mais enxuta, né? Ou seja, menos estoque no sistema. E isso está afetando, com certeza, a entrega dos produtos para os clientes. Alguns aspectos a serem considerados na gestão de estoque. A primeira coisa é que existem diferentes tipos de estoques numa empresa. A gente já vai ver quais são. Outra coisa importante é que a gente tem que entender o seguinte: qual é o nível adequado de estoque? Quanto é que eu tenho que manter de cada item? Essa é outra informação importante. E o último, qual é a relação entre o nível de estoque e o capital necessário, né? Quanto mais estoque, mais capital eu vou precisar, ou seja, mais dinheiro vai estar empatado em estoques. Então essas são questões que a gente tem que discutir um pouquinho rapidamente. Vamos falar primeiro sobre os diferentes tipos de estoque. Em qualquer empresa, então a gente pode achar materiais e insumos que a gente usa nessa operação, uma matéria-prima para produzir alguma coisa, por exemplo, ou insumos para que eu possa usar na operação, né? Outra coisa são os materiais em processo, ou seja, produtos semi-acabados. Eu também vou ter estoque de produtos acabados. E eu tenho um quarto tipo que seriam insumos e peças de manutenção dos produtos, né? Ou seja, das máquinas que eu preciso ter. Esses são os 4 tipos de estoque que eu tenho no meu... E a gente fala então os tipos de estoques. Mas eu também tenho diferentes tipos de estoque em relação à função que eles fazem. Então a gente vai aprender agora que a gente vai ter dentro da gestão de estoque um tal de estoque cíclico, né, que é o estoque necessário para atender a demanda normal do período. Eu posso ter também um estoque de antecipação, ou seja, eu antecipo a compra desses produtos para que eu me resguarde de algum aumento, por exemplo, dos preços. Existe também um estoque de desacoplamento, que significa que eu tenho estoque entre 2 etapas de um processo, né? Ou seja, se um processo falhar, eu não vou ter problema, né? Por quê? Porque eu tenho um estoque. Então, o processo posterior aqui, ele não vai parar porque o estoque vai estar disponível. Então, a gente chama isso de estoque de desacoplamento. Outro que a gente vai falar bastante, né, além do estoque cíclico, que a gente vai estar trabalhando para calcular ele,
é o estoque de segurança. Então, qualquer estoque que a gente mantém em excesso para garantir qualquer variação ou na demanda ou no lead time de reabastecimento. Depois a gente vai trabalhar uma unidade só sobre o estoque de segurança. E existe também o estoque em trânsito, que é aquele estoque que está sobre rodas. Né? Então, ele não chegou ainda, ele está chegando. Então, normalmente é bastante grande, principalmente em cadeias globais. Né? Estoque em trânsito é uma questão bem importante. Então, se a gente fosse olhar numa cadeia aí, por exemplo, aqui, uma cadeia logística, onde eu tenho aí um fornecedor, uma indústria, um centro de distribuição e o varejista, eu vou ver aqui os diferentes tipos de estoque, né? Por exemplo, matéria-prima, aqui no fornecedor, depois matéria-prima também na fábrica, vou ter materiais em processo, ou seja, produtos semi-acabados nessa fábrica, e depois eu tenho os produtos acabados, no caso aqui o parafuso e a porca dentro de uma embalagem. E isso vai ser transportado para um centro de distribuição e do centro de distribuição chegar no varejista, por exemplo, num supermercado. Então, eu tenho muito estoque na cadeia, né, geralmente. Uma coisa importante que a gente vai ter que aprender, esse é um gráfico que a gente chama um gráfico de nível de estoque, né? Então, eu tenho aqui várias funções do estoque, né? Eu tenho aqui, por exemplo, nesse eixo Y, né, o valor aqui do meu estoque 0 até 100, por exemplo, que é a quantidade que eu poderia ter, que seria a quantidade disponível no estoque, né? E nessa eixo aqui de tempo, seria ao longo do tempo, né? Então, o que acontece? Geralmente, eu tenho uma quantidade de estoque aqui em mãos, né? E esse estoque vai sendo consumido à medida que eu vou vendendo os produtos ou usando na produção. Só que chega um momento, um certo nível de estoque, eu disparo uma ordem de compra para o meu fornecedor, que vai levar um tempo aqui, um lead time de, por exemplo, 10 dias, e esse estoque vai chegar aqui para mim depois e vai botar meu estoque lá em cima de novo, né? Se tem alguma coisa remanescente. Então, aqui eu tenho várias informações e esse ciclo se completa. Então, o estoque cíclico é essa quantidade aqui, né? Em cada ciclo, né? Ou seja, a quantidade normal para atender a demanda. Então, eu vou ter várias quantidades aqui que eu vou comprar durante um período. Eu vou ter, depois do estoque que está zero, eu vou ter uma faixa aqui, uma gordura, que a gente chama de estoque de segurança. Eu vou manter esse item em segurança, ou seja, um excesso de estoque, além do cíclico, para que eu possa me resguardar de qualquer problema, né? Ou que a demanda aumenta muito, ou que o lead time do fornecedor não me atrapalha. Então, essa quantidade aqui que eu faço o pedido é a quantidade Q, né? Então, a quantidade aqui vão sendo considerada 100 unidades. Então, a cada pedido que eu faço, eu reponho 100 unidades no meu estoque. E aí eu tenho alguns níveis aqui que eu tenho que considerar. Por exemplo, esse é um estoque máximo, né? Que seria o meu Q, a quantidade que eu compro, mais o meu estoque de segurança. Né? Esse estoque máximo, então essa quantidade aqui, Q, mais o estoque de segurança que eu tenho. O estoque cíclico é o estoque médio que a gente fala, né? Que é Q sobre 2 mais o estoque de segurança. Nesse caso aqui, que eu tenho estoque de segurança. E eu tenho também um estoque mínimo, que nesse caso é igual a zero. Então, estoque mínimo e estoque de segurança são coisas distintas. Tá? Estoque mínimo é zero, quando o estoque chega a zero. E depois que o estoque chega a zero, eu tenho mais uma quantidade que eu posso
utilizar enquanto eu não receber o meu material.